Boa noite, meus amados ouvintes da Palavra de Deus. Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. Vim falar um pouco sobre a Palavra de Deus, que muitos falam que serve a Deus, que é crente. Entendeu? Muitos dizem que serve a Deus e o povo pensa que para servir a Deus é andar de todo jeito, andar de toda forma. Para seguir a Cristo tem que ter renúncia, porque o próprio Jesus disse: quem quiser seguir após mim, tome sobre si sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Então Jesus ele está dizendo que para seguir a Ele tem que renunciar. Renunciar o quê? O desejo da carne. O desejo da carne, tudo as coisas que não agradam a Deus nós temos que deixar para trás. Não é fácil seguir a Cristo. Porque ele diz, quem quiser seguir após mim, renuncie a si mesmo e siga-me. Então para você seguir a Cristo, tem que ter renúncia. Renúncia de quê? Das coisas que você fazia de errado, que não agrada aos olhos de Deus, as coisas do passado. Porque a palavra de Deus diz, eis que aquele que aceita Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então tudo na sua vida se faz novo quando você aceita Jesus. E quando faz novo, você tem que deixar as coisas velhas para trás. Se você mentia, tem que parar de mentir. Se você roubava, tem que parar de roubar. Se você se prostituía, tem que parar de se prostituir. Se você matava, tem que parar de matar. Se você enganava, tem que parar de enganar. Se você falava da vida do seu irmão, tem que parar de falar da vida do irmão. Se você mexia com as coisas que não agradavam aos olhos de Deus, com o espiritismo, tem que parar, porque a Bíblia diz que os feiticeiros ficarão fora do reino de Deus. Então tudo isso é obra da carne. É coisas que não agradam aos olhos de Deus. Muitos dizem, eu sou crente e sirvo a Deus. Como é que você diz que é crente e serve a Deus se você não deixa as práticas do pecado? Porque nós sabemos que nós somos falhos e pecador. Temos que deixar a prostituição. Temos que deixar várias coisas que não agradam aos olhos de Deus. Para seguir a Cristo é estreito, porque Jesus diz na palavra dele, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreito é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontre. Quem é a porta? A porta é Jesus. A porta é Jesus Cristo, porque ele diz na palavra dele, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então Jesus, ele é a porta. Então para você entrar pela porta, tem que entrar pela porta estreita, não pela porta larga. A porta larga é as coisas que o mundo oferece. As farras, as cachaçadas, tudo mais. Isso é a porta larga. Muitos não querem buscar a Jesus porque o caminho é estreito. Você não quer às vezes aceitar a Cristo para não deixar de beber, para não deixar de fumar, para não deixar de usar droga, para ir para onde você quiser. Por isso que você não quer aceitar Cristo, porque para aceitar Jesus tem que ter renúncia. Renunciar ao desejo da carne, como eu renunciei a cachaça, o cigarro, a prostituição, o roubo e tudo mais, e várias coisas. Se for falar, eu vou virar a noite falando, porque é tanta coisa que vem na mente de fazer que não agrada a Deus e que a pessoa pratica, né, quando não estava com Cristo, que se eu for falar, eu vou virar a noite. Porque se eu for contar meu testemunho, é grande. Então, tem que ter a libertação. E você é liberto do dia para a noite. Tem pessoa que é liberta do dia para a noite, mas tem pessoa que tem um processo da libertação. Eu fui um desses, passei por um processo. Quer dizer, porque eu não bebo, não fumo, não chamo palavrão mais, nunca mais vai acontecer fazer isso? Pode acontecer, porque a palavra de Deus diz, aquele que estiver em pé, cuide para que não caia. E diz a palavra de Deus, se o justo cair, Deus o levantará. Só porque, meus irmãos, nós parou de beber, de fumar, de fazer as coisas erradas, de roubar, muitos quer julgar. Você é crente, cuidado não cair. Cuidado não fazer isso e aquilo. Você sabe que crente não faz essas coisas. Realmente, crente não faz essas coisas. Mas a própria palavra de Deus diz, se o justo cair, Deus o levanta. Então nós estamos sujeitos a cair. Porque o próprio Jesus foi tentado pelo diabo. Por que ele não caiu na tentação? Porque ele é Deus, meu irmão. Deus não cai em tentação do diabo. Mas nós que é ser humano, nós pode cair.
porque nós somos fracos e falhos, mas diz na palavra de Deus, vigiai e orai, porque o diabo, o vosso adversário, andará bramando que nem um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos que vigiar, porque não é fácil seguir a Cristo. Pode acontecer de nós dar um deslize e para as coisas erradas? Pode, porque nós somos falhos e pecador. Porque a palavra de Deus diz que é uma luta contra a carne e o Espírito. O Espírito busca Deus e a carne busca o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando nós não estamos espiritual, a nossa carne fica reinando para as coisas do mundo. Porque o desejo da carne é prostituição, bebedice, glutonaria, prostituição, mentira, disse-me-disse, pelejas, contenda e iras e discussões, briga. Isso é tudo desejo da carne. A carne procura essas coisas, mas a vontade do Espírito é gozo, paz, benignidade, mansidão e temperança. Isso é as coisas do Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito se inclina para as coisas do Espírito e a carne se inclina para as coisas da carne. Então nós não estamos sujeitos a cair, porque nós somos carne, nós somos falhos e pecador, mas nós temos que orar para que o Espírito de Deus venha amortecer e matar o desejo da carne, porque não é fácil viver em espírito. Por isso Deus diz, viver em espírito e não na carne, porque quando o cara vai vir em espírito, você jamais vai querer pecar, mas se você andar o segundo curso da carne, você vai só pecar. E o pecado é sério. A Bíblia diz que o pecado afasta nós de Deus. Então você tem que parar e raciocinar e ver que a sua vida está totalmente errada. Porque o desejo da carne leva à destruição. O desejo da carne leva à morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então se você está buscando a carne, você vai estar buscando a morte. Quando você começa a pecar, você está dando um passo para a morte. Antigamente eu dava o pássaro para a morte. Não dava um passo, eu corria para cima da morte, porque a Bíblia fala que não se apressa para fazer o mal. E eu se apressava, eu chegava em casa, meus irmãos, não se alimentava direito, só tomava um banho ligeiro, igual aqueles banhos de gato. Entrava dentro do banheiro, era um banho tão rápido nesse mundo, e para se alimentar só faltava engolir a comida. Nem mastigava, era engolia. Para quê? Para fazer a vontade do diabo. Se apressava para a morte, porque eu não entendia a palavra de Deus, eu não tinha o conhecimento da palavra. Então quando você se apressa para a morte, fica mais fácil do inimigo tragar. Era assim a minha vida. Eu saía de casa, passava 3 dias fora de casa, nas drogas, bebendo, fumando. Onde tinha show, meu irmão, onde tinha farra, eu estava dentro. Onde tinha curtição, eu estava dentro, não queria saber. Onde tinha coisas erradas, eu estava dentro. Se meus amigos iam roubar, eu ia também, porque estava cego pelo diabo. Ia roubar e não estava nem aí. Por dizer, rapaz, para de roubar, tu vai terminar morrendo. Entrava no ouvido e saia no outro. Por quê? Porque o inimigo cegou. Porque a Bíblia fala que os deuses desse século cegam a mente e o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da paz. Não porque eu não era incrédulo, mas sim estava cego a minha visão. Para que não resplandecesse o Evangelho da paz, porque ele cega não só os incrédulos e não só os idólatras, mas sim também aquele que não tem o conhecimento da palavra. Ele cega a mente e o entendimento. Ele põe uma visão de treva, uma visão escura, que você não vê o brilho do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo ele ilumina a sua luz, aquelas trevas é dissipado. Você vê o brilho da... Meus irmãos, aqui, a minha mulher aqui ligou. Entendeu? Eu vou parar aqui essa live, porque a minha mulher ligou aqui, eu vou atender ela aqui, viu? Fica na paz, é como eu estou dizendo, e depois eu continuo. Teve uma barreira aqui, mas depois nós resolvemos isso no nome de Jesus.